Glória a Deus. Quero nesta manhã, já é meu dia, estou aqui em cima do monte chamado Taquara. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra para os nossos corações sobre o novo nascimento. Glória a Deus. Alá e derres. Em nome de Jesus. Vocês estão vendo esse pequeno vídeo, meus amados ouvintes. Palavra de Deus, irmãos, irmãs, igrejas, né? Tem um pouco de paciência, é bom. Vai ser bem curtinho o vídeo, para que todo possa assistir. É muito aproveitoso. Glória a Deus. Que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 3 de João, versículo 1 ao 4. Começa desta forma. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, no meio dos fariseus. Em outra versão, existia um homem, um príncipe dos judeus, no meio dos fariseus. O nome dele chamava Nicodemos. E ele foi se ter com Jesus à noite e falou assim: mestres, outras Bíblias chamam Rabi, mestres, eu sei que Deus é contigo, porque ninguém fará esses sinais se Deus não for com ele. Jesus dá a resposta, creio eu, não era o que ele estava esperando, mas o que ele precisava ouvir a resposta. Jesus disse: Nicodemo, na verdade, se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Nicodemo faz outra pergunta a Jesus e fala assim: como poderia nascer de novo? Porventura eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus dá outra resposta diferente do que ele esperava ouvir. E disse novamente: na verdade eu te digo, se não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora não pode entrar. Antes não vê, agora não pode entrar. O que me chama a atenção, igreja de Jesus, né? Que um príncipe dos judeus estava no meio dos fariseus. O que é que um crente, o que é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que é que ele quer estar no meio dos fariseus? O que é que vai aprender no meio dos fariseus? Bem saber, amados irmãos, que os fariseus é um povo que nunca concordou com a palavra de Jesus. Eles prestam até atenção no que Jesus faz. O Nicodemo, ele era um príncipe, era do judeu, ele pertencia ao povo judeus, mas vivia no meio dos fariseus, aprendendo a prática dos fariseus. Alai shemeneka serei benehes. Aleluia, Jesus. A primeira pergunta foi: como Deus é contigo? Como é que é isso? Aleluia. Ele estava esperando Jesus falar: olha, Deus é comigo, que eu faço isso, faço aquilo, para poder lhe fazer também, talvez, né? Mas Jesus deu a resposta que ele não esperava. Na verdade tem que nascer de novo para poder ver o reino do céu. Louvado seja Deus. Mas Nicodemo, príncipe do judeu, homem tem letras, homem altamente estudiosos, estava confuso sobre essa palavra nascer de novo.
Mas sabe por quê, irmão, que hoje ainda existe no nosso meio, felizmente, é a verdade, não estou aqui referindo a todos, mas a boa parte do nosso povo de Deus, o que falta é nascer de novo. Tem até pastores que é pastor, mas ainda falta nascer de novo. Porque quem é nascido de novo, quem nasce do Espírito, água, ele não tem dificuldade de aprender a palavra de Deus, ou que seja, de entender e compreender a palavra que Jesus fala. Quando a pessoa encontra dificuldade para compreender as Escrituras Sagradas, falta nascer de novo. Às vezes, os fariseus lêem todos os livros que for necessário, mas ele não tem um novo nascimento. Se você não tem um novo nascimento, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai interpretar do seu modo, da sua maneira. Nunca quem vai interpretar da maneira correta, da maneira certa. Nunca vai compreender o que é nascer de novo, o que é entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem nasce de novo, meus irmãos, aleluia, ele fica com Jesus até o fim, até Jesus lhe chamar. Vou dar aqui um pequeno exemplo. O filho da gente, quando nasce, está sobre os nossos cuidados, cuidado dos pais, até chegar de maior. A lei aqui dos homens é isso. Enquanto não está de maior, os pais é responsável pelos filhos. Então os filhos têm que obedecer os pais, tem que fazer o que o pai sempre orienta a fazer. Volta para o Evangelho. Então quem nasce de novo, igreja, ele não se desvia, ele está sempre ouvindo a palavra de Deus, que é o nosso Pai Celestial. A diferença que o homem carnal, ele chega um tempo de maior, não quer, não obedece mais o Pai, vai cuidar das suas próprias vidas. Isso é bíblico também, louvado seja Deus. Mas nós nunca vamos crescer diante de Deus, vamos ser sempre filho. Sempre Ele vai cuidar de nós, sempre nós temos que estar sobre a sua palavra para poder entrar no reino do céu. Louvado seja Deus. Quando você vê, louvado seja Deus, tem pastor que vai dar a palavra de correção, uma palavra para os membros se encaixar no Evangelho, você vai ver que vai ter os alevantos. Uns compreendem, outros não vão compreender. Mas aqueles que não estão compreendendo a palavra que o seu pastor está pregando na casa, falta nascer de novo. Nicodemo tem que nascer de novo. Tu é um príncipe do judeu e não sabe como é que é isso, nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, para poder entrar no reino do céu. Quando as pessoas têm dúvida nisso aí, não quer realmente, louvado seja Deus, acreditar no novo nascimento. Então essa é a palavra de Jesus, igreja. Ninguém pode ir contra Jesus. Se você olhar, Jesus disse que foi dado nos céus e na terra todo o poder para ele. O Evangelho de Mateus 28, 19. Todo o poder foi entregue a Jesus e não existe outro ser que tenha autoridade e poder de levar ao céu. Quando Jesus ele está ensinando ao discípulo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz que na casa do Pai tem muitas moradas. Isso é bem conhecido, tanto o Nicodemo como estou falando aqui. Mas às vezes é tão conhecido e a pessoa não quer aceitar. Louvado seja Deus. Na casa de meu pai muitas moradas. E ali chegou, louvado seja Deus, Tomé e Filipe fez outras perguntas ao Senhor, diferente da pergunta de Nicodemos. Louvado seja Deus. Então, mostra-nos caminho que basta, falou Tomé para Jesus. Aí no versículo 6, capítulo 14, 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a vida
e a verdade. Ninguém vê o céu. Em outra versão, ninguém vê o Pai, se não for por mim, disse-lhe Jesus. Aí Filipe, ouvindo essa palavra, a resposta que ele está dando para Tomé, porque Tomé estava perguntando o caminho, não sabe para onde é que vai. Eu sou o caminho, a verdade, disse Jesus. Então Filipe, ouvindo isso, aí foi e fez outra pergunta, Jesus. Mostra-nos o Pai, que basta, falou Filipe, irmãos. Meus amados irmãos, porque ele ainda não tinha nascido de novo, ainda faltava um novo nascimento. A pessoa que fica discutindo a palavra de Deus, a pessoa que fica teimando, debatendo, é porque ainda falta nascer de novo. Ai, de calabaixo, xarai bianderres. Aleluia, Jesus. Jesus tem toda a resposta para todo tipo de pergunta, igreja. Não existe pergunta sem resposta para Jesus. Pode existir para nós, homem, humano. Nós humanos pode existir alguma pergunta que nós não temos condições de responder. Mas toda pergunta que você faz a Jesus, ele responde esclarecidamente. Então ele pega, responde a Tomé, responde a Filipe. Filipe, tanto tempo tu está conosco e ainda não tem nem conhecido. Se conhecesse a mim, também conheceria o Pai. Tu não crê, Filipe, que o Pai está em mim e eu estou no Pai, Filipe? Irmão, por que, louvado seja Deus? Filipe também ainda não tinha nascido de novo, igreja. O novo nascimento, ele conhece o Pai. Qual é o filho que não vai conhecer o Pai? Qual é o filho que não conhece a voz do Pai? Qual é o filho que não sabe a instrução do Pai? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Anda com Jesus o tempo todo, mas não conhece o Pai, não conhece o Filho. É crente o tempo todo, mas não nasceu de novo. Então observa como Nicodemo observou os sinais, os milagres. Não é observando o milagre, não é contemplando as maravilhas que vai entrar no céu, não é indo atrás dos sinais, não é ir atrás daquele que faz milagre, aquele que, louvado seja Deus, não é atrás das coisas que admira, as coisas terrenas, não é ir atrás de ver aquilo e ver aquilo, para entrar no céu. Para entrar no céu, Jesus foi bem claro, é nascer de novo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, ele fala no capítulo 28 de Mateus, e versículo 20, ele faz uma promessa ao discípulo que está servindo para nós hoje também. Ele diz assim, eu vou estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então, irmão, isso é uma palavra que Jesus, para quem não cumprir essa palavra, é porque ainda falta nascer de novo. Quantas pessoas faltam nascer de novo? Louvado seja Deus. Como assim? Se o pastor, às vezes, está ministrando a palavra para corrigir as pessoas, sabe o que faz? Eu vou procurar outra igreja, porque aqui não dá mais certo, essa palavra não está certo. Então, falta nascer de novo. Porque quem nasce de novo, irmãos, eles entendem que essa palavra, por que eles vão procurar outras? Caçando Jesus em outra igreja, caçando Jesus em outro canto, a qual Jesus está na sua vida. Porque quando Jesus diz que está conosco, meu irmão, não precisa ir procurar Jesus em A, em B, em lugar nenhum. Jesus já está com você, o que você precisa é ficar quieto aonde Jesus te colocou. Lá tem obra para fazer. Tem até a vez pessoas dizem assim, o meu tempo aqui acabou. Ah, Jesus tem misericórdia. Se Jesus falasse para você desta forma também, eu não quero mais você, acabou. E aí, como é que ia ser? Meu irmão, vamos nascer de novo. Quem nasce de novo, aleluia, ele não vai contradizer a palavra do Pai. Ele não vai contra a palavra do Pai. O filho é obediente, meu irmão.
que entende, que tem que estar sob os cuidados do Pai, os conselhos do Pai, está sempre ali ouvindo o Pai e concordando com o Pai. Então quem nasce de novo, igreja, concorda com as palavras de Jesus. Louvado seja Deus. No capítulo 4 de Mateus, versículo 4, Satanás chega para Jesus e pede para Jesus transformar uma pedra em pão. Louvado seja Deus. Jesus não tem precisão de fazer isso só para mostrar para Satanás. Só para mostrar para Satanás que é filho de Deus. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Irmão, não precisa não mostrar para ninguém que somos crentes. Não precisa não mostrar a ninguém o que nós somos. O importante é Jesus saber que nós temos um novo nascimento. O importante é Jesus saber do que nós faz e que deixa de fazer. Nós não podemos estar se esclarecendo, principalmente para Satanás, o que você é. Diga graças a Jesus. Jesus não foi se esclarecer para Satanás, eu sou filho de Deus. Jesus respondeu uma palavra que Satanás não esperava também ouvir. Satanás não esperava ouvir essa resposta. Disse-lhe Jesus para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quantas vezes, ao ser se esclarecendo algo para Satanás, para dizer que você é isso e aquilo. Irmão, quem nasce de novo, o prestamento de conta é com Jesus só, não é para Satanás. E Satanás foi novamente fazer, outra vez, tentar Jesus com palavra. Se tu é filho de Deus, desce aí de cima, que está escrito, que Deus dá ordem aos anjos, para tu não tropeçar numa pedra. Jesus dá a mesma resposta. Muitas vezes, irmãos, Nicodemo veio com essa pergunta, para ver se tirava Jesus da reta, para ver se Jesus ia trocar a palavra. Mas Jesus não trocou, continuou respondendo, nascer. Então Satanás foi a mesma forma, foi fazer as perguntas para ver se Jesus retrucia a palavra, mas foi as mesmas palavras. Ele não foi provar para Satanás que é filho de Deus, que ele tinha convicção e a certeza que era filho de Deus. Quando nós temos a convicção e a certeza que somos nascidos de novo, não precisa estar falando para ninguém, confirmando para ninguém. Jesus disse: ó Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. Outra vez agora foi mostrar a glória do mundo para oferecer Jesus. Estou resumindo aqui porque o tempo, para não ser muito comprido. Louvado seja Deus. E Jesus disse para Satanás, respondeu, disse: adorar só o Senhor teu Deus. Irmão, quem nasce de novo, ele adora só a Deus, é só a Deus. Nicodemo tem que nascer da água e do Espírito para adorar a Deus, Espírito e verdade. Em Espírito e verdade, os que nascem novo adoram desta forma. Mas quem não tem o novo nascimento, ele não adora Espírito e verdade, só adora a Deus se tiver alguma coisa, receber alguma coisa, algum oferecimento, uma coisa parecida. Ah, Jesus, louvado seja Deus. Eu faço aqui uma oração agradecendo os irmãos que ouviram essa palavra. Bota para outras pessoas, irmão. Às vezes você não está precisando dessa palavra, mas tem outra pessoa que precisa. Envia para outras pessoas. Amém? Meu Deus e meu Pai Jesus querido, eu estou aqui te agradecendo, meu Pai, orando por aqueles que me pedem oração. Eu estou aqui nesse monte apresentando todos aqueles que pedem oração por escrito, às vezes por palavra. Senhor, tem de misericórdia, Senhor da glória, salva a humanidade, Senhor. Salva o nosso Brasil, meu Pai. Coloca nas tuas mãos o nosso Brasil, para que o inimigo não venha ter vontade no nosso Brasil. Essa é a minha oração, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele para sempre, amém. E essa palavra louvando a Deus aí.